Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje teremos uma série em duas partes, comprar antes e vender antes de uma divulgação de resultados. E hoje vamos focar na parte de compra. Agora, diferente dos episódios anteriores, este foi um pouco mais difícil de fazer porque, sendo bem sincero, há muitas ações em que eu realmente sinto que muita coisa já está precificada. Muitas das ações que analisamos semanalmente, muitas das ações que eu tenho, eu realmente sinto que neste momento, sim, muita coisa já está precificada e eu não estou disposto a comprar antes do relatório de resultados. Mas definitivamente há algumas ações em que você pensa, talvez valha a pena, talvez realmente valha a pena. Agora, como você sabe, é uma aposta. É uma aposta porque já vimos isso várias vezes, você apresenta bons números trimestrais, você espera que a ação suba. Bem, adivinha? A ação caiu. Agora, é claro, existem outros cenários por aí. Bom resultado trimestral, a ação sobe, todo mundo fica feliz. Aí você tem um resultado trimestral não tão bom, a ação fica estável ou cai. O que você faz? Qual é o melhor cenário aqui? Bem, se você realmente quer ter o papel, então não importa. Se quiser o papel, pode abrir uma pequena posição antes ou perto da divulgação de resultados. E aí você vê o que acontece. Números bons, a ação cai. Essa é a melhor de todas. Você diria que um número bom, a ação sobe, é a melhor de todas. Essa também está perto do topo. Por que isso? Porque eu gosto de ver novas informações, um bom relatório, bom desempenho, boas projeções, e ver que eu poderia comprar mais ações dessa empresa por um preço mais baixo. Agora, digamos que você não compre antes da ação subir. Ok, você está dizendo para si mesmo, eu perdi os primeiros 5% às vezes, 10%, mas estou disposto a pagar esse extra pela informação, certo? Porque um relatório de resultados, uma teleconferência de resultados, é basicamente a informação que você está recebendo. E sim, às vezes vale a pena pagar essa diferença de 5 a 10%. E então, ao não comprar ações da empresa, resultados não tão bons, a ação cai, você escapou de uma roubada. Agora você pode esperar que muitos nomes de empresas de software apareçam neste vídeo. E embora alguns deles talvez estejam relacionados a software, eu posso falar sobre software, claro. Parece que agora, especialmente pelo que vimos com a ServiceNow, por exemplo, você nem precisa estar precificado à perfeição para cair. Você só precisa dar ao mercado certos indícios de que a tese pessimista pode realmente ser verdadeira. Porque agora sabemos que a tese pessimista é que o modelo de negócios anterior, o modelo de assinatura, o modelo por usuário, vai cair por causa da IA. De repente, você vai ter um modelo de negócios completamente diferente ou uma mistura dos dois. A entrevista com a Adobe vai ser muito boa e provavelmente vai ser publicada nos próximos dias. E lá também com a Adobe, com a Salesforce, o modelo de negócios está mudando. Algumas coisas continuam as mesmas, mas muitas estão mudando para um modelo de negócios mais novo, baseado em metas, baseado em consumo. Então vai ser muito interessante. Pode dar totalmente certo, mas o mercado agora está mais cauteloso. E como o mercado espera que o modelo de negócios mude completamente, dá para entender por que houve uma reprecificação generalizada. Porque quem sabe? Sim, hoje com o modelo de negócios atual, essas empresas são muito lucrativas. Mas e quanto ao próximo? Como sabemos que a adoção do novo modelo de negócios vai crescer muito mais rápido do que a desaceleração do antigo modelo de negócios? Nós não sabemos. Sim, a administração nos diz XYZ. Sim, o relatório de resultados nos diz alguma coisa. Mas e daqui a um ano e daqui a 2 anos? Porque lembre-se, de vez em quando o mercado olha para frente. Então esse é o grande problema aqui. Mas sim, essas são empresas baratas no papel. Muito lucrativas também, recomprando muitas ações. Mas o mercado quer mais. Talvez este trimestre seja suficiente para a Salesforce e a Adobe. Vamos aguardar. Ou talvez seja no próximo. Acho que sim, só o tempo dirá. Agora no vídeo de hoje vamos falar sobre outras empresas, algumas já comentadas antes. Se você esqueceu, este é o calendário de resultados e esta é a semana em que estamos. A Intel divulga resultados após o fechamento do mercado. Não comentarei agora, pois já está ocorrendo. Falarei sobre isso no vídeo de sexta-feira. Agora com a Intel, você sabe, as ações subiram bastante nos últimos 12 meses. Eu não acho que este trimestre vai ser muito bom, mas acredito que a parte mais importante aqui são as projeções futuras, especialmente para Intel Foundry. Já recebemos alguns comentários da Tesla, do Elon, sobre a Intel em relação ao 14A, então isso já é um começo muito bom.
Como eu disse várias vezes, acredito que na segunda metade deste ano vamos ver talvez mais desses nomes. Não só a Tesla, mas talvez alguns outros players também. Então, isso é a Intel após o fechamento do mercado. Vamos cobrir isso na sexta-feira. Na próxima semana, como você sabe, quarta-feira é o maior dia do ano. Temos Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, SoFi e Qualcomm. No dia anterior você tem Robinhood. E no dia seguinte você tem aqui Apple e até SanDisk, Western Digital e Reddit. Na semana seguinte também é uma semana bem importante. Começamos a semana com Palantir. Depois temos AMD, Shopify, Lumentum, Arista Networks, PayPal. Com certeza vamos cobrir PayPal, Astera Labs. Depois você tem Walt Disney, Fastly, IonQ, Hut 8 AppLovin e Dutch Bros. Uber, Snap. No dia seguinte, CoreWeave, Coinbase, Redcat, Mercado Livre, Opendoor, Affirm, Cloudflare. Então você já pode ver que nas próximas semanas vamos estar bem ocupados aqui no canal. Então se você é novo por aqui ou talvez não seja novo, mas nunca se inscreveu no canal, talvez só aperte esse botão de se inscrever. É de graça, isso me ajuda, então por que não? Claro, se você gostar, aperte o botão de curtir. E se não gostar, bem, então não aperte. Tudo bem também. Para mais apoio, veja o link na descrição. Confira o comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Primeiro, como os mercados vão fechar em breve enquanto gravo, é possível ver claramente o que está acontecendo hoje. Mais um dia de queda, mas no setor de software, a ServiceNow divulgou resultados ontem. E então, quando um desses grandes players do setor de software divulga resultados ou projeções que não são dos melhores, bem, isso acaba puxando tudo junto. E essa é a questão com esses nomes do setor de software. Se você realmente quiser apostar, acho que são esses os nomes em que, ok, você monta uma posição pequena antes deles divulgarem os resultados trimestrais. Você espera que um deles, baseado na sua pesquisa, surpreenda o mercado, porém, no caso da Adobe e Salesforce, ainda falta muito para divulgarem os resultados. Eles estão entre os últimos a divulgar seus resultados trimestrais. Então você tem tempo para analisar e ver o que está acontecendo no mercado. Mas no geral é isso por enquanto. O setor de fintech também está sofrendo hoje, como você pode ver claramente, por isso sim, um desses nomes aqui vai estar na lista. Mas antes de tudo, é claro que eu preciso falar sobre a Meta. Na minha opinião, a Meta ainda é uma daquelas empresas indispensáveis. E se você conseguir comprar por $160 ou algo assim, talvez um pouco menos até eles divulgarem os resultados trimestrais, então sim, eu acho que é uma daquelas que se eu não tivesse, com certeza compraria a esses preços, mesmo antes da divulgação de resultados. Porque neste caso é uma que quero ter. Não importa o que acontecer após a divulgação de resultados, estarei satisfeito. Se a ação subir, tudo bem. Comprarei mais com base nas informações. Se a ação cair, vou comprar mais por estar mais barata, exceto se os comentários forem péssimos ou a empresa errar tudo, o que não acredito. Além disso, sinceramente, se você olhar para a valuation futuro, mesmo considerando os últimos 12 meses, está atraente demais para não colocar nessa lista. Agora, para quem estava se perguntando e para quem perdeu o vídeo anterior, o mercado está esperando uma receita de 55,56 bilhões de dólares, um lucro por ação em torno de $6,75 e um fluxo de caixa livre de cerca de 4,48 bilhões de dólares. Mas aqui você pode ver que a faixa é bem grande. Claro, muita atenção vai estar nos cortes de funcionários, nos investimentos em capital, no novo modelo de IA, talvez na monetização do WhatsApp ou do Meta IA. Então, fique de olho nisso. Com certeza vamos cobrir isso na próxima semana, mas eu realmente acho que a Meta deveria estar nessa lista. Seguindo, esse vai ser rápido, pois acabei de fazer um vídeo de previsões sobre a SoFi. Se perdeu, está no canto superior direito. A SoFi voltou para menos de $19 por ação, que deve ficar em torno de 18, $19 até o relatório de resultados. Ainda está com uma queda de 33,4%. Por que estou colocando a SoFi na lista? Bom, primeiro porque estou extremamente otimista com a ação. Acho que eles vão gerar mais de 60 centavos de lucro por ação este ano. Acho que a guidance será revisada para cima, apesar de eles ajustarem suas suposições sobre cortes de juros. Acho que eles vão passar de 2 para 1 ou nenhuma e ainda assim elevar o guidance. Essas são apenas as minhas previsões. Todas as outras previsões, como eu disse no outro vídeo, não é uma ação cara com base nas taxas de crescimento que estamos vendo e no que esperamos ver. Agora com a SoFi, eu recebi um e-mail de um espectador e assinante. E eu concordo com ele porque sim, nós estamos, claro, extremamente otimistas com a ação, mas isso não é motivo para não pensarmos nos seguintes pontos. Tenho refletido sobre a SoFi, e apesar de gostar da análise empresarial, sinto falta de uma visão macroeconômica.
A SoFi pode mostrar bons resultados no curto prazo, mas o consumidor americano está fraco há tempos, refletindo a economia em cá, sobre a qual já se fala há muito. Isso ocorreu antes do aumento da energia, o público de renda mais alta que a SoFi atende, que será pressionado com energia cara. A carteira de empréstimos da SoFi, que responde por 60%, gera a maior parte da receita e está mais vulnerável. Bem, por enquanto não há indicações de que esse seja o caso, mas vamos continuar. Pode valer a pena reconhecer isso na sua análise, já que é um dos principais motivos pelos quais o mercado não está valorizando o preço das ações da empresa. Isso eu concordo. Eu concordo porque sim, se os preços altos da energia continuarem elevados por bastante tempo, então sim. Ok, é ótimo que os membros e clientes da SoFi tenham uma pontuação FICO super alta, mas quando os preços da energia estão altos, isso vai afetar todo mundo. E se isso vai afetar todo mundo, então talvez sim, talvez até mesmo nesse faixa de maior renda você vai ver, bem, uma desaceleração nos gastos, problemas com crédito, é possível. E sim, talvez esse seja o motivo pelo qual estamos vendo as ações sob tanta pressão por causa desse, talvez. Os preços da energia seguem altos por mais tempo, pressionando a inflação e adiando cortes nas taxas de juros. Sim, isso é definitivamente algo que precisamos considerar. Mas neste momento, com base nos fatos que conhecemos hoje, isso pode mudar daqui a uma semana. Então, os negócios da FI estão prosperando, isso é o que sabemos, e isso deve ser recompensado até que isso mude. Bem, sim, eu realmente acho que a ação deveria estar mais alta. Claro, vou responder ao e-mail, mas achei importante compartilhar isso com os espectadores, pois muitos de vocês devem ter opinião sobre o assunto. Conte pra gente nos comentários abaixo. E só para avisar, isso não é um serviço pago ou alguma mensagem que recebi por um Patreon que nem existe, isso é simplesmente alguém me enviando um e-mail. Agora vamos sair dos Estados Unidos e descer para a América Latina. Claro, eu tenho que falar sobre isso. Mercado Livre. O Mercado Livre está sendo negociado a cerca de 1.800 por ação. Não espere nenhum desdobramento de ações tão cedo, já falamos sobre isso várias vezes. Esse realmente não é o foco deles. O foco deles é garantir que o negócio fique maior, melhor e mais lucrativo no futuro. Mas enquanto isso, o que é um dos principais motivos. Por quê? No acumulado do ano caiu 8,6% e nos últimos 12 meses caiu 15,7%. Com uma queda de cerca de 31% em relação às máximas das últimas 52 semanas. Por que isso? É porque eles estão investindo no negócio quando você está no ciclo de investimentos, no qual eles já estiveram várias vezes, quando você está no ciclo de investimentos. Então sim, suas margens vão sofrer no curto prazo e no curto prazo o mercado vai questionar suas decisões. Que é exatamente o que vem acontecendo com o Meli. É exatamente o que vem acontecendo também com as Nu Holdings. Além disso, sim, definitivamente não é a ação mais barata do mercado. Mas é a única empresa que conseguiu crescer por 28 trimestres consecutivos com mais de 30% de crescimento de receita ano após ano. A única empresa que conseguiu isso. E por isso sim, eu realmente acho que essa empresa específica merece negociar com prêmio. Agora, já que acabamos de falar sobre os preços da energia, preços altos de energia são preços altos de energia ao redor do mundo. Como eles têm logística, rede e transporte, sim, isso significa que o custo para atender provavelmente vai aumentar. O mesmo com a Amazon, aliás, eu realmente espero que a Amazon fale sobre isso. Eu realmente espero que a Amazon fale sobre o impacto que eles sofreram no Oriente Médio. Com relação aos data centers, isso é algo que você precisa levar em consideração. Mas eu vejo todas essas coisas como problemas de curto prazo, não como questões que quebram a tese de longo prazo. Agora, para o próximo trimestre, as estimativas são as seguintes: 8,3 bilhões de dólares em receita para o Mercado Livre, LPA de 9 dólares e 10 centavos. O fluxo de caixa livre está um pouco instável. São 2,1 bilhões de dólares, mas como você pode ver, a faixa aqui vai de 661 milhões a 3,7 bilhões de dólares, então está um pouco instável para o Mercado Livre. Quanto ao EBITDA, 877, quase 878 milhões de dólares. Mais uma vez, este é um negócio em que podemos analisar o relatório de resultados anterior e o resumo aqui. Esse é um negócio que continua crescendo, continua mostrando isso. Sim, é uma das melhores empresas do planeta. Por isso, ela está entre as 3 principais do meu portfólio de aposentadoria. Como você viu, acho que mostrei isso na semana passada, junto com a Amazon, por exemplo, é um daqueles nomes para comprar e esquecer. E sim, estava um pouco mais baixo antes, mas ainda está abaixo de 2.000 dólares por ação. Se você não tem acesso a ações fracionárias, 2.000 dólares por ação é muito.
Mas isso não te diz se uma ação está cara ou barata. Você analisa o valor de mercado, lucros, potencial, crescimento de receita e lucros, margens e expansão para saber se a empresa está barata. Eu realmente tenho um DCF da Meli. Está no Google Drive, que está disponível para todo mundo de graça, sem nenhuma condição além de talvez um like e uma inscrição. É só isso mesmo. Por último, mas não menos importante, na verdade não é o último, porque eu ainda vou adicionar outros nomes sobre os quais quero falar. Mas sim, eu preciso falar sobre PayPal, senhoras e senhores. O PayPal ainda está por volta de 50 por ação este ano. Até agora caiu 14,6%, mas nos últimos 12 meses caiu 20,5%. Está passando por uma queda de 36,5%. Em relação às máximas das últimas 52 semanas, o PayPal vale cerca de 45,7 bilhões de dólares. O múltiplo futuro está em cerca de 9,2 vezes, bem próximo disso. Acho que isso pode mudar. Esta não é uma empresa que está crescendo muito rápido como as outras empresas. Mas o único motivo pelo qual estou colocando o PayPal aqui na lista é puramente por um motivo. O novo CEO finalmente vai falar e nos contar um pouco mais sobre seus planos. 2-3 meses atrás, as projeções foram jogadas pela janela, então a expectativa está muito baixa. Se você observar o consenso atual, ele está em cerca de 8 bilhões de dólares em receita no trimestre. Lucro por ação de cerca de 1 dólar e 28 centavos e fluxo de caixa livre de 687 milhões de dólares. Ainda espero que eles, é claro, gerem 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre e recompre 6 bilhões de dólares em ações. Também paguem aquele dividendo inútil, mas é o que é. Mas novo CEO, novo plano, provavelmente então a possibilidade dele dizer, sabe de uma coisa? Eu analisei a empresa nas últimas semanas. E para ser sincero, nós não precisamos de 23.800 funcionários no PayPal hoje. Então estamos fazendo demissões. Infelizmente, estamos demitindo, 101.520 pessoas da empresa. Se isso acontecer, as ações sobem 20%, assim como vimos com a Block. Se você olhar para a Block, fica bem claro quando eles anunciaram as demissões e quando as ações subiram. Como disse no início, comprar antes dos resultados é uma aposta. E essa é a grande aposta com a PayPal. Eles vão ser ainda mais conservadores ou vão começar a apresentar resultados? Eles vão falar um pouco mais sobre as partes empolgantes do negócio? Vemo publicidade. E será que eles vão fazer algo que já deveriam ter feito há muito tempo, que é se tornar uma empresa mais enxuta? Se isso acontecer, então sim, as ações vão disparar agora. Os dois últimos aqui são, claro, nomes que eu acho que deveriam estar em carteiras de longo prazo. Mas eu não quis colocá-los oficialmente na lista, justamente porque já estão em máximas históricas agora. E esses são, claro, Google e Amazon. Agora eu espero totalmente que ambas as empresas tenham bons resultados, especialmente o Google junto com a Amazon. Como mencionei, os altos preços de energia podem afetar o e-commerce deles e também afetaram o negócio de data centers. Então tenha isso em mente, especialmente agora que a ação está em máximas históricas ou perto disso. Com a Alphabet poderia subir ainda mais? Sim, mas até que ponto? Se continuarmos vendo o Google Cloud ter um desempenho extremamente bom, se continuarmos vendo um crescimento acelerado do Google Cloud como já vimos antes. Então, se olharmos aqui para a receita do Google Cloud e o crescimento da receita, dá para ver claramente a aceleração no crescimento, certo? Especialmente no último trimestre. Mas isso não é tudo, pois se voltarmos ao que mostrei antes, se voltarmos aqui para as métricas personalizadas e olharmos para as margens do negócio do Google Cloud, dá para ver claramente. Deixe-me realmente mudar isso, aquele velho truque, vá lá. Aceleração no crescimento e expansão de margem. É exatamente isso que você quer ver. E se continuarmos vendo isso, então acho que sim, a festa continua. E claro, o mesmo pode ser dito aqui. Para a AWS, vimos uma aceleração no crescimento nos últimos trimestres. Devemos ter uma base de comparação ano a ano muito fácil para este trimestre e para o próximo. Então daqui a 3 meses eu espero mais 2 trimestres fortes, muito fortes da AWS e vamos ver se conseguimos observar isso aqui também. As margens começam a se recuperar, chegando mais perto de 3.839%. Se conseguirmos tudo isso, então sim, esses nomes continuarão subindo. Porque também é uma aposta mais segura. É uma aposta mais segura nesse mundo todo de IA, certo? Se o software vai ser abalado e destruído, bem, eu não acho que nada vai abalar ou destruir a Amazon ou o Google.
E por isso, muito dinheiro está indo para esses tipos de setores onde você consegue crescimento e também está em um ambiente mais seguro. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, última coisa aqui. Como você pode ver, ServiceNow caiu quase 17%. Shift4 caiu 10,3%. Salesforce, 8,2%. Rubrik, 8%. AST caiu mais, 7%. Palantir, 6,8%. E Adobe, 6%. Você pensaria que todas essas empresas já divulgaram seus resultados trimestrais antes da abertura do mercado, ou ontem. E tudo foi horrível. Mas não, agora é muito mais uma questão de sentimento. Se você realmente olhar para o ETF de software, ele está caindo, 5,63% hoje. E como você pode ver, tocou a média móvel de 50 dias agora. E claro, como você sabe, muitos desses nomes estão no ETF, então talvez esse seja um dos motivos. Nomes de qualidade como Shopify também caíram 5,8%, Reddit caiu 6%, então, tudo bem. Acho que tivemos alguns dias muito bons, e talvez até semanas muito boas recentemente. Agora é temporada de resultados, como eu venho dizendo, é um mercado movido por manchetes. E aí, o que você acha? Vai apostar na roleta dos resultados? Sim ou não? Me conta aí nos comentários. E amanhã vamos olhar para o outro lado da moeda. A hora de vender, sair ou simplesmente não fazer nada e segurar. Isso também faz parte desse vídeo. Fica ligado para não perder amanhã. Espero que todos tenham uma ótima noite. Tchau!